Graça e paz, irmãos. Sou grato a Deus por todos os caminhos por onde Ele tem me levado. Sou agradecido a Deus pela igreja que Ele escolheu para mim. Sou grato a Deus porque eu creio que esta igreja é meu campo de trabalho. Palavras de Ashbel Green Simonton, fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em nome da Secretaria Nacional do Trabalho Masculino, quero saudar o pastor da igreja, reverendo Natan, rogando as mais ricas bênçãos na sua vida, sua família, seu ministério. Saudar o nosso presidente da Confederação Nacional, presbítero Luiz Augusto, companheiro de trabalho, por onde nós temos viajado por esse Brasil enorme, falando do amor de Deus, das coisas de Deus e do trabalho masculino da Igreja Presbiteriana do Brasil. Saudar o presbítero Martins, companheiro já de alguns anos, né? Há bastante anos também, e louvando a Deus pela sua vida, pela vida da sua família e todo o seu lar. É uma alegria, amados, estar aqui nesta noite, nesta casa de oração, com a responsabilidade de ser o porta-voz da palavra de Deus. Rogando a Deus, amados, nesse momento, pastor da igreja, que eu seja apenas um porta-voz fiel. Não gostaria, irmãos, que passasse desse limite. Apenas a fidelidade de servir a Deus e de pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amados, vamos fazer menção da palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso de 5 a 11. Segunda carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso de 5 a 11. Aqueles que encontraram o texto, né? Vamos colocar em pé e fazer a leitura alternada, por gentileza. O exemplo de Cristo na humilhação. Filipenses 2, versos de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação. Não, vamos lá, irmão. Tendo em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O verso 6. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Assentai-vos, por gentileza. Paulo escreve a carta aos Filipenses num dos momentos mais difíceis da sua vida missionária. Embora o apóstolo Paulo, desde que aceitou Jesus, a sua vida virou pelo avesso. Teve uma guinada enorme. E aquele homem defensor da lei se tornou um escravo do evangelho. E o sofrimento e a dor permearam a vida do apóstolo Paulo durante todo o seu ministério, registrado na palavra de Deus. A carta aos Filipenses, nós também chamamos de uma carta de amor, devido aos valores morais e espirituais da igreja de Filipos.
Filipos era uma cidade que foi criada, né, em memória do pai de Alexandre o Grande, né, Filipe da Macedônia, grande herói da história, né? Foi a primeira igreja organizada por Paulo no seu ministério. E dali é Filipos, ele relata em Atos 16, 12. E dali é Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permaneci ali alguns dias. Atos capítulo 16, verso 12. A data provável são 61 anos, né? Já da era cristã. Mas o detalhe da carta, irmãos, é um caso muito especial. O apóstolo Paulo, com a sabedoria que Deus havia concedido a ele na propagação do evangelho para os gentios, Paulo teve a oportunidade, mesmo de sendo nascido fora de tempo, de ter uma luta enorme para provar a sua apostolicidade, que não era no começo reconhecida pelo colégio, pelo presbitério de Jerusalém. Mesmo nascido fora do tempo, como ele assim afirma, mesmo tendo visto o Senhor Deus, através de Cristo Jesus, o Deus encarnado, ele o viu apenas na questão espiritual e algumas visões. Paulo se tornou mestre de todo o colégio apostólico de Jerusalém. E até mesmo Pedro, presidente do presbitério de Jerusalém, rendia homenagem a Paulo nos seus escritos e na sabedoria que Deus havia concedido ao apóstolo. Mas, na verdade, o texto, irmãos, ele aborda dois assuntos que é muito reconhecido pela igreja reformada em todo o mundo. É o que nós chamamos de estado de humilhação, os estados de Cristo, estado de humilhação e estado de exaltação. Os dois sentimentos que o Mestre passou, abandonando a sua glória, descendo do céu, lá da eternidade, se fazendo homem, habitando entre nós e pagando um preço muito caro pela remissão dos nossos pecados. Os evangelhos tratam muito bem desses dois estados e a teologia reformada defende os dois estados da humilhação, o estado de exaltação e o estado de humilhação. E o interessante é que o texto mostra que aqui na terra o estado era de humilhação. Ele foi humilhado, morto e sepultado. E lá na eternidade ele foi exaltado pelo próprio Deus. Eu gostaria nesta noite, aqui nesta casa de oração, trazer para o coração de cada um dos irmãos uma mensagem bem cristocêntrica, voltada para Cristo, autor e consumador da nossa fé. A questão teológica, a questão da prática, a questão do ensino, está aqui o pastor da igreja, que tem essa responsabilidade. A nós outros, tem a responsabilidade, com a honra que Deus me confiou neste dia, está aqui nessa igreja para falar do amor de Deus. Se nós dermos um passeio pequeno pelo texto de Filipenses, no verso 5 ele afirma, o mesmo sentimento que houve em Cristo. E eu fico pensando, irmãos, quais os sentimentos que houveram em Cristo? Deus, eterno, consumador da obra, criador do universo, quais foram os sentimentos que afloravam no coração do Senhor Jesus Cristo? Nós gastaríamos um tempo enorme, senhor presidente da Nacional, para destacar os méritos de Cristo, os valores de Cristo. Selecionei alguns dentro da minha limitação, dizendo o amor, que é o pendão de toda a obra de Jesus. Os estudiosos afirmam que nos atributos comunicáveis de Deus, o amor é o centro de todos eles, no qual gira todos os outros valores e méritos de Deus em torno do amor. O perdão. Eu tenho conversado muito com o nosso presidente, como é difícil perdoar. Que trabalho dá para perdoar. Mas Jesus Cristo afirma, dos seus pecados não me lembro mais. Apaguei, está no passado. Mas o pecado dos nossos irmãos, o nosso pecado, parece que fica orbitando na vida da igreja e sempre alguém se lembra.
Sempre alguém toca no assunto, esquecendo que aquele que morreu na cruz, que pagou o preço por nós, apagou nossos pecados. E o nosso pecado, amados, foi apagado com sangue. Apagado com sangue. Para que não ficasse nenhuma dúvida que Cristo pagou todo o nosso preço. Ele diz mais, subsistindo, ou seja, colocando a sua natureza divina em caráter inferior à natureza humana, colocando diante da sociedade e da eternidade os valores dele como Cristo, como Deus, como consumador, como autor da nossa fé, subsistindo, abrindo mão da sua natureza humana, da sua natureza divina e deixando que a natureza humana tomasse todo o tempo do processo que ele utilizou aqui entre nós na pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz mais no verso 8, a si mesmo se humilhou. Ele não foi humilhado pelos outros, ele abriu mão da sua divindade, assume a natureza humana, o Deus homem, e ele mesmo se humilha para pagar o preço, a dívida impagável que nós tínhamos com Deus, desde o jardim do Éden, desde a desobediência do primeiro casal, e assim como no sistema de crédito do nosso país, como exemplo, o cartão de crédito, cada dia que passa a dívida aumenta, né? Ficou um mês sem pagar, dobrou. Imagine a dívida nossa por milhares de anos, feitas lá no jardim do Éden. A conta era impagável. Somente Deus poderia pagar e cumprir, notadamente, a lei. Na sua dor foi exaltado e honrado. Isaías aborda isto 600 anos antes de Cristo, do seu estado de humilhação. Isaías destaca, nos seus escritos, o estado de humilhação que o Criador do universo, que o Senhor dos Senhores iria pagar entre nós. Honra que foi dada até mesmo a pronunciar o nome de Jesus. O apóstolo deixa para nós, amados, um legado com as marcas de Cristo no seu próprio corpo, na sua vida, no seu ministério, na sua dor, no seu sofrimento. Filipenses destaca na carta aos Filipenses alguns trechos importantes. Os irmãos vão se lembrar muito bem. Um deles, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tudo posso naquele, tanto sei estar humilhado como honrado. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. As marcas de Cristo eram latentes na vida, no ministério e no seu corpo. Ele pagou um alto preço. Ele é, o apóstolo Paulo, um tipo de Cristo. Pela sua dor, pelo sofrimento, pelo legado que ele deixa para nós, que atravessa séculos, décadas e milênios, e não se apaga, não se desfaz no tempo, porque são marcas deixadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amados, bem rapidamente, destaco em primeiro lugar o crescimento do Evangelho em meio à dor e o sofrimento. Olha, irmãos, não se iludam que a dor e o sofrimento, um dos grandes historiadores da humanidade diz que o sangue do crente é a semente do Evangelho. E quanto mais se perseguir a igreja, mais o Evangelho vai ser vitorioso. Nós estamos nos aproximando aqui nesse país da perseguição do Evangelho. O princípio das dores já se instalou aqui no Brasil. A igreja está sendo acelerada o processo de perseguição. Nossos templos têm sido vistoriados. Nossos livros têm sido invadidos. Nossas atas têm sido confiscadas pelo governo. Estamos caminhando para isso. Mas uma coisa podem ter certeza.
Quanto mais isto acontecer, mais a igreja vai crescer nesse país. Porque a dor e o sofrimento, ela une a igreja, ela une a sociedade, ela une o povo. E não vai ser as artimanhas do diabo que vai destituir todo o plano de Deus, toda a igreja, essa igreja que está aqui, que ele pagou com o sangue dele. Que ele pagou com o sangue dele. Paulo escreve: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, sua dor e sofrimento. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, né? Ele cita muitas minhas algemas porque grande parte das cartas, tanto as cartas pastorais, quanto as cartas às igrejas, as cartas pessoais, ele escreveu estando preso, na sua dor e no sofrimento. Outro aspecto, irmãos, é a igreja unida, mesmo nas adversidades. Há um dos lemas da Reforma que tem estado esquecido, eu até conversei lá esses dias, lá no nosso congresso, que permeou muitas coisas da Reforma. Primeiro, as marcas da igreja, né? As marcas da igreja, pregação do Evangelho, fiel exposição da palavra. E eu falei naquela oportunidade, o pastor, que nós, o povo presbiteriano, não temos o direito de abrir mão da pregação do Evangelho. Nós somos uma igreja que prega o Evangelho. Quem quiser fazer cura, libertações, plantar bananeira, mudar o rumo do mar, que faça. Nós continuamos pregando o Evangelho. E através da pregação do Evangelho, vem as curas, vem as libertações, vem todo o ministério deixado para nós. Mas primeiro, de Jesus Cristo, o Evangelho tem que ser pregado. É o legado que ele deixou para cada um de nós. A igreja unida mesmo nas adversidades. Ele deixa para nós: vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, estando aí entre vós ou não, compreendam no tocante a todos vós, que nós estamos firmes na pregação do Evangelho. Muitas vezes, irmãos, nas igrejas menores dos nossos concílios, e eu sempre fui presbítero de igreja, a gente não fala igreja pequena, não tem igreja pequena, né? Tem igreja de porte menor, com menos membros, né? Nessas igrejas menores, que os pastores, muitos deles não podem dar tempo integral, os presbíteros trabalham muito. Os presbíteros trabalham muito, porque notadamente, da ausência do pastor, são os presbíteros, diáconos, né? E mesmo o Supremo Concílio não gostando muito, até as mulheres pregam o Evangelho. Foram chamadas também para isso. Mas a unidade da igreja na pregação do Evangelho nós não devemos abrir mão. Outra marca da Reforma são 3 pontos. Unidade no essencial. Aquilo, Martins, que é essencial para essa igreja, não vamos abrir mão. Não vamos trocar por 30 moedas, nem por um prato de lentilhas. Não abrimos mão da unidade da igreja. Mas aquilo que não tem a essencialidade, nós podemos abrir, podemos negociar. E a igreja encerra com amor em tudo. Unidade no essencial, liberdade no que não é essencial, mas o amor em tudo. São uma das marcas da igreja reformada presbiterianas. Um outro aspecto, irmãos, que nesse legado do apóstolo Paulo, ao abordar os estados de Cristo, na humilhação e na exaltação, é o processo do plano de salvação. O processo e o desenvolvimento do plano de salvação. E como ele trabalha no nosso coração, irmãos. Como ele mexe com os nossos sentimentos. Como ele invade o nosso ser, quando nós abrimos as portas para ele. Eu digo sempre que, numa das minhas mensagens, amados, que nós não temos o direito de desistir de uma alma. Nós não temos o direito.
de dizer, não falo mais de Deus para esse irmão ou para essa irmã, porque não tem jeito. Nós não temos esse direito. Nós não morremos por ela. Nós não pagamos o sangue por ela. E muitas pessoas, a igreja é testemunha, que caminhavam nas ruas afora, muitas delas servindo a Satanás, hoje nós chamamos de irmãos, que foram arrebatados de lá. Michael Horton, um dos grandes pensadores da nossa igreja, ele diz que igreja só é igreja quando serve para os outros. A igreja serve para os outros. Horton diz também que a igreja não é um lugar para se esconder do mundo. A igreja não é uma trincheira, a igreja é um front, é um sentinela avançado, é uma torre de vigia, onde nós viemos aqui armazenar, pegar armas poderosas, de grosso calibre, que é a palavra de Deus, e anunciar lá fora para aqueles que não têm Jesus Cristo. Não devemos, pastor, escolher a igreja como refúgio. Vou me esconder da igreja. Já aceitei Jesus, eu estou salvo, vou ficar quietinho no meu canto. Não. A igreja não é esconderijo. A igreja é de portas abertas para a pregação do Evangelho. Porque foi graças a esse Evangelho que muitos de nós, que não nascemos em berço cristão, aceitamos Jesus. Se não fossem pessoas que levaram o Evangelho fora das portas dessa igreja, muitos de nós não teríamos aceitado o plano de salvação e aceitado Jesus como Salvador. A igreja não pode ficar aquartelada. A igreja é um soldado de batalha. E o mundo é o campo de batalha. O mundo é o terreno onde nós trabalhamos. O processo de desenvolvimento do plano de salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém na minha ausência. O que é que Paulo quer dizer com isso? O dia que o pastor da igreja não estiver aqui, tiver viajado, de repente foi para Paris, passar lá um fim de semana, região dos lagos, né? Nós temos que continuar trabalhando. Não é trabalhar somente na presença dele, não, é na ausência. O pastor não está aqui nesse fim de semana. Vamos fazer o culto, escola dominical, pregar o evangelho. É assim que a igreja funciona. E é assim que a igreja presbiteriana do Brasil também funciona. Porém, amados, muito agora na minha ausência, desenvolvi vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em nós. É Deus que faz isso. O querer como realizar segundo a sua vontade. Para aplicar para cada um dos irmãos a questão do texto, nós exaltamos Filipenses no capítulo 3, verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 14. Não podemos, amados irmãos, e nem devemos de orar, de parar na carreira cristã. Temos que evoluir sempre, não desanimar, não desistir, prosseguir para o alvo que é Cristo, pois fomos vocacionados por Deus, no sacrifício de Jesus Cristo. E ainda que a palavra nos garanta que receberemos o prêmio por tudo que realizamos, em nome do Mestre, creio que nós devemos continuar falando do amor de Deus. Amados irmãos, nessa noite, me sinto feliz em falar de Deus para cada um dos irmãos. Provavelmente, amados, não trouxe nenhuma novidade. Não trouxe nada que desta noite que o pastor da igreja já não deva ter falado. Não vim aqui trazer novidade. A novidade já é o próprio Evangelho. Eu vim trazer aqui mais esperança, mais acalanto, mais sonhos, para que nós prossigamos, amados. Não vamos olhar para trás. Se olhar para trás, vir o quê? Estátua de sal. Para frente, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de aceitar Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Eu tenho dado um testemunho que eu tenho um tio que é presbítero lá em Nova Friburgo.
na região serrana do Rio de Janeiro. Mas ele foi presbítero em Belfor Roxo, na minha região. E ele era muito ligado à minha família, os laços que ele tinha com a minha mãe. Mas ele era um presbítero que fugia um pouquinho do padrão presbiteriano. Ele era sanfoneiro e era violeiro. Tocava moda de viola, cristã, e de vez em quando também tocava lá alguma coisa da roça. E sanfoneiro. Então ele era tio desse meu tio na igreja presbiteriana como pentecostal. Mais de 50 anos de presbítero, devotado à igreja. E ele pregou para mim 20 anos. Nunca me abandonou. Eu estava no espiritismo, estava no vício, ele nunca me abandonou. Tinha dia que eu não ia nem para casa para não ver ele cantando hino lá e tocando sanfona. E meu tio está lá em casa, não vou nem lá, ficava na rua, vagando. Se eu for para casa, eu vou ter que ouvir hino evangélico. Eu não suporto. Eu não suporto. Um dia, meu cunhado fez aniversário e falou: Paulo, nós compramos um barril de chopp, né? Compramos um barril de chopp, vai lá que a gente vai beber a noite toda. Tem bebida lá para metro. Foi num sábado, minha esposa foi, que ela é irmã dele, e eu terminei do serão, que eu era encarregado de metalúrgica, e eu tinha horários e um tempo muito grande para cumprir. Cheguei um pouco tarde. Quando eu vou chegando na porta, perto da casa do meu cunhado, na esquina tinha um culto, na casa de uma irmã. E eu me lembro como se fosse hoje. Sabe por quê, irmãos? Nós nos lembramos do dia do batismo, mas quando aceitamos Jesus, nós nem sabemos. Ah, eu aceitei Jesus. Não, esse aí foi o dia que você foi batizado. Quando Deus começou a trabalhar em você, em nós, né? Fazer uma limpeza de dentro para fora, tirando, como diz Isaías, todos os trapos de imundície, nós nem sabemos, nunca saberemos. E eu só sei que eu parei ali, assisti o culto todinho, 1h30. Minha esposa desesperada, naquela época não tinha celular. E quando eu chego lá na festa, né, meu cunhado desesperado: poxa, Paulo, está todo mundo bêbado já? Tu chega agora. Aí falou: traz um copo aqui para ele. Eu falei assim: não quero não. Eu falei: não quero. Está doente? Eu falei: não sei, eu não quero. Aquilo foi em janeiro, foi em dezembro de 1981. Foi o dia que eu parei de beber e fumar. E nunca mais voltei. No domingo, eu falei: tio, me leva na igreja. Ele tomou um susto. Eu entrei para a igreja presbiteriana em Belfor Roxo, há 41 anos. Então, irmãos, não desista de uma alma. Entendeu, Martins? Ah, mas isso aí é minha tia, é minha avó, é meu cunhado, isso aí é briguento, barraqueiro, isso aí é filho desencapado, isso não vai aceitar Jesus nunca. Não faça isso. A minha sogra era macumbeira e serviu a Jesus 25 anos, dentro da minha casa, e veio do espiritismo. E me chamava de presbítero. Ela não me chamava nem de genro, me chamava de presbítero. E morreu nos meus braços a minha sogra, que eu amava muito e amo muito, dentro da minha casa. E veio lá das trevas. E muita gente dizia: essa senhora não vai aceitar Jesus. Quando eu comecei a namorar minha esposa, era uma mulher terrível. Uma mulher terrível. E morreu no Evangelho, abraçada comigo. Eu acho que ela realizou o grande sonho dela, porque ela me amava como filho. E eu cuidei dela 25 anos, dentro da minha casa, com carinho e com amor. E ela nos amou muito. Nós não temos o direito, amados, o direito. É só isso, pastor, que eu queria dizer nesta noite, além da mensagem que eu vos trouxe. Reavivar no coração de cada um a chama do Evangelho. E aquele que está lá fora, pode estar na mendicância, ou dirigindo uma picape 4x4. Ele precisa de Cristo. Ele é miserável, ele é pobre, ele é cego, ele é nu. E só levando o Evangelho é que nós chegaremos até o êxito. Tomou conta de uma congregação, o Luiz esteve lá, cercado de bandidos de milícia.
no Rio de Janeiro. Nós estamos lá pregando o evangelho, convidando as crianças. E as crianças que participam lá são filhos deles. Tem culto lá que tem mais criança do que a própria igreja. Estão lá. E nós sabemos a origem daquelas crianças. E quando nós fomos para lá, os irmãos fizeram abaixo-assinado, e abaixo-assinado não existe na IPB, nosso sistema não tem abaixo-assinado. Pode até fazer, mas não tem. Falei, irmãs, a igreja aqui não tem abaixo-assinado. Não, mas não queremos ir para lá. Vocês vão comprar um terreno lá só tem fumador, cheirador, mulher barraqueira, gente briguenta. Aí o presidente da UPH falou assim, se tem esse povo lá, é para lá que nós temos que ir. E hoje, ô Martins, a congregação que Deus me colocou em minhas mãos é respeitada na região toda. E eles me chamam de pastor, e eu digo, eu sou presbítero. Não adianta, a população me chama de pastor. Me honra muito, mas eu não sou. E eles falam sempre, olha Paulo, pastor é quem cuida. E você está aqui 24 horas quando não está cuidando da UPH. Então eu deixo para os irmãos, este bálsamo de esperança. Não desanime, Deus proverá. Deus velará por nós. Não estamos abandonados, não estamos entregues à nossa própria sorte. Nós temos um Deus que morreu por nós, que pagou um preço, que resgatou nossa alma, está lá na eternidade, aguardando o momento de nós nos encontrarmos com Ele. Sempre olhando para frente, para Jesus. Ficar olhando muito para o Martins, ele não é muito bonito, então ainda é pior ainda. Olha para ele de vez em quando. Olha para o pastor também, mas olha para Jesus. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor, pela confiança, ceder o púlpito da sua igreja para esse velho presbítero.